Vamos lá, terceira questão. Tem um textinho, é uma questão do Enem 2013. Eu sei que vocês com certeza acertaram essa questão, é uma questão muito bacana, muito fácil. Já olhei alguns exercícios, né, e foram poucos erros. E é de um assunto que vocês tenham contato já de várias falas, de várias vivências, né, da realidade em si, da questão política, a gente do poder, política e Estado no segundo ano. Mas ela traz um conceito que a gente ainda não estudou profundamente. É o conceito do nosso próximo assunto, certo? Que é a sociedade diante do Estado, que vai tratar o movimento social, que vai tratar a cidadania, tá certo? Então, vamos lá ver essa questão. Vamos ler o texto, tá bom? Tenho 44 anos e presenciei uma transformação impressionante na condição de homens e mulheres gays nos Estados Unidos. Quando nasci, relações homossexuais eram ilegais em todos os Estados Unidos, menos Illinois. Gays e lésbicas não podiam trabalhar no governo federal. Não havia nenhum político abertamente gay. Alguns homossexuais não assumidos ocupavam posições de poder, mas a tendência era eles tornarem as coisas ainda piores para os seus semelhantes, certo? A Máquina do Tempo é uma entrevista da época, certo? De 2013. E aí foi usada como embasamento da contextualização para essa questão, tá certo? A dimensão política da transformação sugerida no texto teve como condição necessária Em primeiro lugar, antes de falar sobre os itens, a gente vai ver que a partir da década de 60, pós Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter aí o que nós vamos chamar de novos movimentos sociais, certo? Antigamente nós tínhamos movimentos sociais tradicionais, que eram muito ligados às questões de categoria, de classe, de trabalho, né? As relações referentes à questão produtiva, certo? Só que a partir da Segunda Guerra Mundial nós tivemos aí uma ruptura, nós tivemos uma mudança, né, a partir do contexto estrutural, inclusive das famílias, né? A gente teve perdas de milhares e milhares de pessoas, né? Só de judeus foram aproximadamente 6 milhões. Então a gente vê o povo voltar depois da Segunda Guerra Mundial com uma nova roupagem para as reivindicações dos movimentos sociais. A sociedade civil ela começou a se organizar de uma forma diferenciada. Agora não só pelas questões de trabalho, mas por questões de identidade, por questões de reconhecimento. E aí surgem várias bandeiras. A bandeira da mulher, que antes era muito a mulher trabalhadora, agora não, a mulher em todas as suas particularidades, certo? O negro, o indígena, e entra no meio de tudo isso a comunidade LGBT, né? Que hoje já é chamada de LGBTQI, porque tem mais de 70 identificações de gêneros, tá certo? Né? Identidade de gênero. Então, o que acontece? No meio de tudo isso, a gente vai ver que nós tínhamos uma sociedade que era muito opressora nesse sentido e que a partir da década de 60 vão surgindo esses movimentos e esses grupos distintos, eles vão começar a lutar pelo reconhecimento da sua identidade, né? Eles vão começar a lutar por direitos políticos, por direitos sociais que tragam a questão da igualdade de gênero. Porque a igualdade de gênero ela não trata só a questão do homem e da mulher, né, do feminino e do masculino, mas vai tratar também a questão dessas outras identidades, tá certo? E aí, quando eu começo esse movimento, eu vou ver que as pessoas elas são dotadas de direitos e de deveres. Em que sentido? Né? Todo mundo que é cidadão, ele tem um conjunto de direitos e deveres a cumprir, independente da sua orientação sexual, independente de qual é a identidade sexual que ele vai, né, ter a sua identificação, né? Então, o que acontece? Independente disso, todos, né, homens, mulheres, comunidade LGBT, eles vão ter direito a direitos sociais, políticos, né? E aí, nisso entra a noção de cidadania, direitos e deveres para todos, sem distinção, certo? Então, o item correto é o item A, quando vai falar da ampliação da noção de cidadania, tá certo? A comunidade LGBT, eles têm sim direitos e deveres como todos, tá bom? E aí nós vamos entrar nas questões mais complicadinhas, que são as questões dos vestibulares. Vou fazer um vídeo para as questões dos vestibulares, tá certo?
Vou parar aqui pra gente ficar mais ou menos com 2 vídeos do mesmo tempo, tá bom? Um cheiro!